O Heráclito, ele era o filósofo que era considerado obscuro, porque ele falava as coisas de uma maneira que ninguém entendia, ele ficava muito frustrado com isso. Ele gostava de usar enigmas, charadas para explicar as coisas dele, mas essencialmente o que ele dizia é que existia uma complementaridade entre os opostos, que as transformações da natureza ocorriam devido a essa tensão entre a luz e a sombra, o frio e o quente, o macho e a fêmea, a saúde e a doença. Então, através dessa tensão entre os opostos, as coisas essencialmente ocorriam. E a união dessas tensões se chamava logos, que era o conhecimento. Então, a função do filósofo era você conseguir transcender essa polarização dos opostos para atingir, vamos dizer, a sabedoria no logos. O Heráclito dizia uma coisa muito bacana para dar essa imagem da eterna transformação da natureza, que é que você nunca pode pisar no mesmo rio duas vezes. Porque na medida que você vai pisar a segunda vez, você já não é o mesmo e o rio já não é o mesmo. Então essa noção de que tudo está em transformação. Em contrapartida, existia uma outra escola de pensamento grego que dizia o seguinte, que dizia que transformação é uma coisa ilusória que pode te enganar. O que é fundamental realmente não é o que se transforma, é o eterno, o que é imutável. E essa escola de pensamento é a escola que veio, por exemplo, com o Parmênides, que dizia que o ser, com S maiúsculo, é que é realmente o fundamental. Esse foco no que se transforma sempre leva a erros. Se você quer realmente entender a essência da natureza, se você quer realmente entender a essência da natureza, do cosmos, você tem que se focar na filosofia do ser e não na filosofia do dever. Então você tem uma tensão entre duas escolas de pensamento. A que diz que está tudo sempre se transformando e a que diz que o essencial não se transforma, que está sempre ali parado. E daí vieram vários frutos. Por exemplo, Platão, que foi um cara que tentou de alguma forma encontrar um compromisso entre essas duas coisas, ele na verdade era um filósofo do ser. Ele dizia que o essencial realmente é o pensamento. Uma imagem bonita dele é a seguinte, ele dizia que as ideias puras, são ideias essencialmente geométricas. Então ele falava, imagine um círculo. Aí você vai na sua cabeça, imagina um círculo. Essa ideia de círculo é a ideia de um círculo perfeito. Mas na medida que você tenta representar esse círculo, por exemplo, desenha aí um círculo. Essa representação concreta do círculo jamais vai ser tão perfeita quanto a ideia do círculo. Então Platão dizia que a perfeição existe só no mundo das ideias. E esse mundo das ideias é um mundo em que as estruturas do cosmos, do pensamento, são estruturas essencialmente geométricas. Ele dizia que Deus, não o Deus judaico-cristão, obviamente, mas uma mente cósmica, era um geômetra. Então, para você entender a mente de Deus, a criação do cosmos, você tinha que estudar a geometria, a matemática. Então, a matemática passou a ser aquele diálogo entre os homens e o divino que antes era ocupado pelo mito. Entendeu? Uma nova linguagem de comunicação entre os homens e os deuses. E essa herança de que a matemática era a maneira da gente entender a mente divina, ou seja, o plano cósmico da criação, é que vem então a influenciar vários filósofos naturais, né, os cientistas da Renascença, entre eles Copérnico e o que era mais copernicano do que o próprio Copérnico, Johannes Kepler, que é famoso justamente porque ele escreveu, ele tem as 3 leis de movimento planetário, né? Mas a ideia do Kepler é que o mundo era realmente geométrico, que Deus, aí já era o Deus judaico-cristão, era um geômetra. E para você entender a mente divina, você tinha que entender o segredo, ele chamava de um mistério cosmográfico, como que a geometria representava o mundo.